Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao canal VariHistória. Hoje temos a honra de entrevistar Anita Lucchesi, que é pesquisadora bolsista no Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e também docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. A professora Anita realizou estágios pós-doutorais na Universidade de Luxemburgo e no Centro de História Contemporânea de Potsdam, e vem atuando como co-investigadora do software de gerenciamento de fontes primárias, TROP. Desde 2008, ela se dedica à pesquisa e ao ensino relacionados a tecnologias digitais, com particular interesse pela teoria e pela metodologia da história digital. Seus trabalhos transitam também por áreas como a história pública e a história oral. Ela está na UFMG como convidada do 24º Encontro Regional de História da Amplu Minas Gerais, onde participou da mesa redonda A História Digital e os Novos Caminhos Historiográficos. Em meio às suas publicações, destaca o livro História, Internet e Novas Mídias, Preocupações e Questionamentos para Historiadores do Século XXI, publicado em 2022 pela EDUP, e os artigos Conversas na Antessala da Academia, O Presente, a Oralidade e a História Pública Digital, publicado em 2014 pela revista História Oral, e Learning by Doing, Introducing Students to Public History Through Digital Projects, escrito em coautoria com Richard Legge e publicado no periódico International Public History. Professora Anita, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigada a você e a VariHistória por esse convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, Anita, eu queria começar destacando um outro trabalho recente seu, que eu não citei há pouco, o artigo História Pública Digital, 2 pitacos sobre outras histórias possíveis na era digital, que foi publicado em 2022 no Boletim do Tempo Presente. Nesse texto você reflete sobre a sua pesquisa de doutorado, que foi desenvolvida entre 2015 e 2020, pensando esse processo como, e aí são palavras suas, um estudo experimental em história digital com métodos da história pública. A partir dessa experiência, você defende a importância de desenvolvermos uma hermenêutica da prática, sobretudo em trabalhos que se valem de mecanismos inovadores e ainda pouco cartografados, por assim dizer, pela historiografia. Você poderia nos explicar essa ideia de hermenêutica da prática e destacar algumas reflexões teóricas e metodológicas que a sua tese suscitou? Sim, então, muito boa pergunta, muito obrigada pela oportunidade de comentar isso, porque, claro, a gente faz uma pesquisa de doutorado e raras vezes a gente pode compartilhar numa situação como essa, então eu fico agradecida. Bom, a pesquisa de doutorado, ela nasceu de uma angústia ou ansiedade, vontade que eu tinha de fazer um trabalho bem mão na massa, sabe? Com métodos digitais que eu pudesse também aprender a trabalhar com o digital, porque eu havia feito no programa de História Comparada da UFRJ uma pesquisa sobre a historiografia da história digital, comparando o surgimento da história digital nos Estados Unidos e na Itália. E saí do programa com a sensação de que a minha dissertação ficou muito distante da atuação. Eu queria ver na prática se todas aquelas possibilidades, as promessas do digital para a historiografia eram realmente aquilo tudo, né? Então eu fui para a Universidade de Luxemburgo e realizei meu doutorado no Centro de História Contemporânea e Digital lá. E a ideia era trabalhar um tema que também fosse de história pública, porque aí, né, eu fui mordida pelo bichinho da história pública ainda no Brasil e queria trabalhar um tema quente, que fosse importante para o país. E a imigração era um desses temas. Eu decidi então fazer um recorte de estudar as memórias da imigração italiana e portuguesa no Grão-Ducado do Luxemburgo e para isso experimentar com um método de crowdsourcing, trabalhando com plataformas digitais como redes sociais, Facebook e Instagram, para raspar postagens e compartilhamentos de imagens, texto, vídeo relacionados à experiência de imigrantes no Luxemburgo, contando suas histórias ou tudo que tivesse a ver com migração, a partir de uma aplicação de um site, um projeto que eu desenvolvi chamado Memo Record. Ok, esse era o objetivo assim, em grandes linhas, né? E a hermenêutica da prática, onde ela chega, de onde ela veio? Na verdade, assim, foram tantos momentos que eu hesitei, que eu voltei atrás, que eu tive que reconstruir o processo, pensar fluxo de trabalho diferente, tanto
socialmente falando, num contexto de design coparticipativo, desenho participativo do projeto. Eu envolvi alguns grupos que eu observei de imigrantes na montagem do projeto. Esses imigrantes também contribuíram para pensar como eles queriam que o projeto acontecesse. Uhum. E isso influenciava a construção técnica, porque, por exemplo, eu pensava, muito inspirada em projetos como o arquivo do 11 de setembro, em colocar num site que fizesse a coleta através de um formulário. Mas quando eu apresentei essa primeira ideia para os meus parceiros de construção do projeto, eles disseram que não tinham interesse em colocar a ideia deles, a história deles, numa caixa vazia. Porque eles queriam ver aquela memória ou aquela história que eles estavam contando, aquela narrativa, aparecer publicamente. E isso tinha a ver, na verdade, com algo que já existia, que eram as redes sociais. Daí a ideia que depois se tornou o Memo Record. Mas tudo isso eu pensava que se eu não refletisse sobre esse passo a passo na pesquisa, ficaria parecendo que eu tinha todas as soluções a priori. A ideia da autoridade compartilhada não iria aparecer tanto quanto eu queria. Então eu comecei a refletir sobre isso e documentar mesmo como que isso foi acontecendo. Então, uma parte foi documentar esse trabalho da dimensão pública, do encontro com o outro. Outro momento teve a ver com a construção, a tradução, através da mediação tecnológica do componente digital, daquele desenho de projeto em algo que funcionasse, que fizesse a raspagem automatizada daquelas contribuições, que levasse isso para dentro de uma espécie de ambiente que eu poderia monitorar aquelas contribuições e depois também como que isso seria publicado de uma maneira sustentável, que eu pudesse garantir que aquele site ficasse disponível mesmo depois que meu doutorado acabasse. Então tinha uma série de questões de ordem metodológica do digital, mas também de questões éticas também da manutenção desse projeto, porque você recebe um financiamento público, o que acontece com isso depois. Também tinha uma espécie de compromisso firmado entre os participantes e a universidade, no caso representada por mim naquele momento, de que aquela história ia ficar lá. Então eu comecei a documentar tudo isso. E nesse processo, muita coisa dessa zona de contato da história com a tecnologia, com os expertos em tecnologias, especialistas de computação, de ciência da informação, os designers, todos os parceiros, não só os entrevistados, entrevistadas, mas quem participou comigo, não aparecia no trabalho se eu fosse só fazer análise de fontes, sabe? Uhum. E eu comecei a refletir sobre tudo isso e as dinâmicas que há nessa zona de contato e fazer uma reflexão, uma autorreflexão cotidiana quase, né? No momento da escrita isso se tornou muito mais evidente quando eu comecei a ver que eu precisava explicar como tudo aconteceu para dar condições aos meus leitores de realizar uma verdadeira revisão de pares. Porque seria impossível fazer uma avaliação que desse jus ao caráter interdisciplinar do trabalho sem dar conta, sem perceber todas essas nuances, como todas essas interações aconteceram. E outro aspecto que eu percebi é que quando eu falava de crowdsourcing ou quando eu dizia a construção de um site, atualização, muito dessas linguagens e algumas da interlinguagem que eu incorporei do contato com os meus colegas mais técnicos eram herméticas para os meus colegas historiadores. Então, como você falou, né, esses novos gestos, essas práticas não muito cartografadas, eu gostei dessa expressão pela historiografia, elas não serem explicadas e documentadas de uma maneira bem acessível e transparente para os colegas, impedia fundamentalmente que o meu trabalho fosse lido e realmente interpretado, compreendido pelos meus colegas. Então, num apelo à transparência e também como uma sugestão de boa prática para a produção acadêmica que deve circular não só na bolha dos digitais, né, mas também para toda a disciplina histórica, eu comecei a refletir nessa linha da hermenêutica da prática, como um recorte ou uma condição para algo que é ainda um pouco maior e extravasa isso, que é a hermenêutica digital. E a hermenêutica digital já é discutida por outros pesquisadores, como o meu orientador de doutorado, que foi o professor Andreas Fickers, historiador belga, à altura diretor desse centro onde eu realizei a pesquisa, e outros colegas de doutorado que manipularam o conceito, ajudaram a definir, que fala sobre a necessidade da gente incorporar no trabalho
para além da crítica da fonte, ou como meio para realizar a crítica das fontes, realizar também uma crítica das interfaces, uma crítica das ferramentas, crítica dos algoritmos, dos serviços. Então, uma crítica, afinal, multimodal de todo esse encontro mediado pelo componente digital com o caráter histórico de uma pesquisa. Então, a hermenêutica da prática seria, resumidamente, bom, é bem difícil fazer esse resumo, gente, mas resumidamente seria garantir a transparência do trabalho e permitir que esse trabalho seja interpretado até por quem está fazendo e interpretável para quem vai ler. Eu costumo brincar nas minhas apresentações, nas minhas aulas, em conversa com os alunos, para dar uma imagem mais concreta, que é como que a gente pudesse colocar uma lente que permitisse ver esses detalhes, né, do trabalho cotidiano, ver as sutilezas e então poder identificar onde o componente digital causa interferências na pesquisa, condicionando a produção historiográfica. Excelente, Anita. Eu queria que a gente falasse agora sobre alguns aspectos mais efetivamente práticos da sua atuação recente, embora você tenha dado uma resposta também bastante prática à questão anterior, né? Nos últimos anos você tem integrado a equipe do Trope, que é um software que propõe uma série de funcionalidades para a organização e o tratamento de fontes históricas digitalizadas. Queria que você nos contasse um pouco sobre essa experiência e também que falasse sobre as potencialidades que você enxerga no Trope para o desenvolvimento da pesquisa histórica. Perfeito. Bom, o Trope, ele chegou na minha vida a partir de uma situação de mercado de trabalho. Eu buscava fazer um pós-doutorado, fazer algumas inscrições, né? E acabei entrando na equipe do Trope. Eu conhecia o software de antemão por conta da minha aproximação com colegas do Centro de História e Novas Mídias que originalmente desenvolveram essa ferramenta e também porque eu fui usuária, dei algumas oficinas e já trabalhava também com o Zotero, que era um software primo do Trope, que era ainda, né, grandemente utilizado no mundo afora para fazer a gestão das referências bibliográficas. E aí, quando eu cheguei na equipe do Trope, éramos eu e mais um colega, eu na Universidade do Luxemburgo e outro colega também enquadrado na mesma posição que eu como pós-doutorando, responsável pelo que a gente chamou de outreaching. E isso era uma posição um pouco diferente do que a gente está acostumado de posições de pesquisa, porque o nosso trabalho era essencialmente fazer a divulgação da ferramenta, a formação, um trabalho mais educativo. Só que para mim aquilo era um prato cheio, porque eu adorava refletir sobre esse encontro da prática com a teoria e eu comecei a ficar muito interessada em dialogar mais com os desenvolvedores do Trope, pensar como que a interface do usuário surgia, como que ela era pensada dessa forma. Então há um desenvolvedor, chefe, um designer, Sylvester e Johannes, agora não me lembro o nome completo deles, teria que ler, que trabalham comigo cotidianamente num software de conversas imediatas, mensagens imediatas, que é o Slack. E quando terminei o pós-doutorado sobre o Trope, depois de inúmeras formações, não sei, a gente fez, eu e o Douglas McRae, que era meu colega de pós-doc, nós fizemos acho que cerca de 40 formações em tempo curto, em diversos países. O Douglas era mais responsável por Latinoamérica, Estados Unidos, e eu fiquei mais responsável pelos países europeus e tentando algumas inserções fora da Europa, né, tentar fazer um pouco mais o sul global. A gente não se sentiu completamente satisfeito, mas o financiamento do projeto ia acabar. Mas eu tinha interesse em continuar na equipe, conversei com o investigador principal, que era o Sean Takats, do meu interesse em continuar de alguma forma participando dos futuros passos do Trope, pelo meu interesse em pesquisa. E dessa forma acabei integrando a equipe como co-investigadora e agora acompanho de perto o desenvolvimento de uma nova função, que na minha opinião vai ser a função que vai atrair muitos usuários, porque tem a ver com a utilização de automação para, por exemplo, fazer transcrições. A gente ainda não tem muitas datas, previsões, mas isso está no nosso horizonte de desenvolvimento, é algo que me interessa muito. E como eu acho que tudo isso pode contribuir para os meus colegas, né, que também é um interesse meu, é um pouco de uma militância quase, de estar lá no Trope, poder fazer as formações
Porque eu acredito que no momento que nós vivemos de acúmulo de informação e de grande presença, abundância de material digitalizado, e aí eu não estou falando nem dos nascidos digitais, estou falando só do digitalizado, nós corremos o risco de esbarrarmos numa escassez, tanto pelo desaparecimento desse material por falta de preservação, quanto pelo caos que ele instaura, que essa quantidade absurda instaura. E a gente não está nem falando de Big Data, a gente está falando só do acúmulo dos digitalizados. E nós precisamos, talvez, de novos fluxos de trabalho para organizar, acessar, descrever e tornar toda essa informação recuperável em alguma medida, compartilhável e, idealmente, esse é o meu sonho, o meu ideal, que a gente possa trabalhar na direção de uma ciência aberta. Se trabalharmos com software como o TROP, que parte desse princípio de tornar a base de dados e a sua biblioteca de projetos compartilhável por ser interoperável, por ser leve, por utilizar uma linguagem que é facilmente exportável, a gente pode contribuir na direção dessa ciência aberta e aproveitar os esforços de pesquisadores individuais. Então, um aspecto do TROP que me interessa é pensar que, com essa transição do analógico, da cultura analógica e do impresso para a cultura digital, os pesquisadores também foram se tornando um pouco uma espécie de mantedores, não vou dizer arquivistas, mas de mantedores, de curadores dos seus pequenos acervos de pesquisa. Isso acontece tanto nas pesquisas individuais quanto em pesquisas de grupos. Eu imagino que se a gente conseguisse compartilhar as nossas pesquisas com os colegas e entre os grupos de uma forma mais sustentável, isso também poderia causar um avanço na historiografia no sentido de mais materiais estarem descobríveis, por assim dizer, Então, acho que o meu trabalho no TROP vem muito contribuir com as pesquisas que eu já fazia e o movimento que eu já faço de tentar puxar um pouco essa conversa de dados, gestão de dados FAIR, que é encontrável, acessível, reutilizável, interoperável e reutilizável, e me deixa um pouco atuante no campo. Então, eu sinto muita gratidão por ter feito parte do projeto, porque eu estudei o que esse centro desenvolvia lá no meu mestrado e agora eu trabalho com eles e penso que o futuro da pesquisa histórica, ela pode passar por várias ferramentas. Não estou querendo convencer ninguém a usar o TROP especificamente, mas é legal que todo mundo saiba que há ferramentas que podem ajudar com problemas corriqueiros, como abrir o seu computador, o seu Windows Explorer, o seu Finder ou qualquer outra coisa, e se deparar com aquele labirinto de fontes, aquelas pastas com nomes diferentes, arquivos diferentes. Como que a gente organiza isso? Então, é um pouco nessa direção que eu penso que o meu trabalho com o TROP colabora com a comunidade historiadora como um todo. Anita, para fechar, eu queria que a gente falasse sobre a histórica e notória subrepresentação de mulheres, pessoas não brancas e pessoas LGBTQI, APN+, nas profissões e nos demais ambientes ligados à tecnologia. Isso gera uma série de distorções e enviesamentos no conhecimento que circula pelas redes. Essa é uma questão que tem sido muito debatida no âmbito da Wikipédia, por exemplo, e gera mesmo processos de opressão direta, como nas situações ligadas ao que alguns pesquisadores têm chamado de racismo algorítmico. Como essas dinâmicas têm afetado a sua trajetória de pesquisadora e de pessoa envolvida com a história pública? E de que modos você pensa que as ferramentas digitais podem contribuir para a redução de desigualdades de gênero e outras assimetrias? Muito obrigada pela pergunta, Mariana. Essa é uma pergunta que toca o coração e é muito raro, na verdade, ter o espaço para falar sobre isso de maneira livre, porque geralmente vem como uma queixa, às vezes, da gente, em alguns momentos que a gente nem se sente à vontade. E não é casual que a gente não se sinta à vontade de se queixar sobre isso. Eu acho que um primeiro momento que me atravessou muito pela minha identidade como mulher, cis, branca, mas bissexual, trabalhando com fontes digitais, com isso tudo, história pública e tal, foi o primeiro recorte que eu fiz de objeto de pesquisa, trabalhando com os masculinistas na rede, na web, isso em 2012. Havia um site chamado Civil Cores que reunia um grande número de homens identificados com
comunidade ultraconservadora, e lá havia um grande discurso misógino, né? Porque uma das manifestações do discurso de intolerância e de ódio, sobretudo nesse caso desse grupo bem machista, sexista, né, mas dos masculinistas, era justamente a promoção do discurso misógino, da desvalorização da mulher e dos discursos de violência realmente bem diretos. Algumas pessoas, figuras públicas como a professora Lola Arunovich, ela foi ameaçada. Na época houve aquele incidente do massacre, né, tiroteio na escola em Realengo, por um jovem que também fazia parte desses grupos. E aí, Deep Web é menos rastreável, mas primeiro vai perceber que muitos desses espaços são majoritariamente frequentados por homens, também já era intimidador. Mas depois de um tempo fazendo análise de blogs e tentando fazer uma etnografia da web, a primeira coisa que me atravessou foi não conseguir mais lidar com o conteúdo. E hoje a professora Hebe Matos, durante uma das mesas redondas aqui do evento, ela mencionou isso sobre os colegas que trabalhavam com a extrema-direita e o negacionismo, admirando o estômago que se tem para trabalhar com isso. E eu não consegui seguir com aquela pesquisa, porque havia, enfim, tutoriais de estudo coletivo e corretivo contra mulheres lésbicas, e eu acabei, e nem consigo agora falar muito sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto que me atravessa a identidade, quem eu sou, e até definir um pouco o que eu trabalho ou não trabalho. Eu não fui capaz de seguir com aquela pesquisa. Mas trabalhando com digital, meu primeiro orientador foi um orientador de pesquisa sobre o digital, foi um homem, foi o Manuel Luiz Salgado Guimarães, que era um professor de teoria. Na ausência dele, precoce, quem fez a orientação foi a Andréa Casanova Maia. Com a Andréa a gente tinha muita troca sobre tudo, mas não o tema da história digital e da tecnologia, porque era tudo muito novo. No mestrado, eu trabalhei também com um professor orientador homem, aniversariando hoje, o professor Dilton Mainar, deixa o aniversário aqui, que vai ficar registrado. E fui seguindo, encontrando muitos colegas homens. No Brasil, sobretudo, os meus primeiros interlocutores, colegas como Pedro, o Fábio Chang, o Luciano Figueiredo, que já era um professor super respeitado, publicou nos Novos Domínios da História também sobre digital. Muitas referências eram majoritariamente masculinas e, na maior parte dos casos, homens brancos também. Depois encontrei alguns colegas também trabalhando com esse tema, mas especificamente nos domínios de TI e ciência da informação é muito difícil ver colegas mulheres. No Luxemburgo, o departamento que eu discuto bastante na minha tese, que é o departamento de infraestrutura da pesquisa digital, era composto só por homens até o momento que eu saí e terminei a minha dissertação. Isso tudo traz também puxando um pouco a conversa da mesa que tivemos hoje, uma outra observação da professora Hebe, que é o conhecimento situado também, pensando na perspectiva da Dana Haraway. No Luxemburgo, os meus colegas tinham também esse recorte de homem branco produzindo aquela tecnologia. E alguns scripts, por exemplo, ainda hoje, né, você falou do racismo algoritmo, nos scripts ainda hoje você tem um comando, uma função que é uma função master e uma função slave, senhor e escravo, né? Então essa coisa aparece de certa forma. Outro aspecto que eu penso nessa nossa setorização é que nesses espaços eu me senti, não só nos espaços de pesquisa, mas também de serviço à profissão. Então há muitos anos eu integro o comitê diretor da Federação Internacional de História Pública e eu tenho o maior respeito e admiração pelos colegas que integram esse comitê comigo. Mas tivemos uma diretora, uma presidente mulher na última eleição, que é a Tânia Evans, e anteriormente eram presidentes homens, né? Lá também eu sentia, em alguns momentos, que havia uma mistura entre o papel das mulheres delegadas nesse comitê e o papel dos homens. Sempre nós mulheres, tanto eu enquanto tesoureira e outras colegas, fazendo muito mais trabalhos do aspecto mais secretarial, digamos assim, do servir, enquanto alguns colegas homens mais do trabalho, do intelectual, do planejamento. Claro que isso era muito sutil, não foi pensado, não foi intencional, não foi mal, mas é uma coisa que acontece em outros espaços também.
e com muita frequência, a gente não problematiza. Como a gente, na organização de um evento, se torna, né, porque a fulana é mais organizada, ela é muito capaz. E nesse encampamento de tanto trabalho organizacional e gerencial das mulheres, a gente reproduz nos nossos ambientes de trabalho algo que estruturalmente vimos na sociedade, que é a mulher cuidar dos trabalhos invisíveis, do trabalho doméstico, cuidar da gestão, cuidar da limpeza. A limpeza, por exemplo, é um trabalho muito invisibilizado em todos os espaços, é majoritariamente feito por mulheres, né? Então, eu acho que a gente vive algo que espelha o que a nossa sociedade vive nesses espaços. Então, para concluir esse aspecto da minha biografia, eu recentemente comecei a colaborar com alguns colegas, fazendo alguns códigos e, enfim, a gente se empolgou, foi participar do Hackathon do Arquivo Nacional e com esse grupo de, hoje, amigos e sócios, a gente fundou uma empresa. Mas eu sou a única mulher. Eu me lembro de ter brincado com eles, Yuri, Bruno, Martim. No início, que a gente começou a conversar da ideia de talvez iniciar uma empresa de soluções digitais, e eu brinquei com eles que, poxa, mas é uma coisa só, é o clube da cueca aqui, né? Só tem homem nessa coisa. E foi muito interessante que, conversando com eles, enfim, perceber que eles são muito sensíveis a isso, mas não tinha ocorrido. Talvez porque também menos mulheres vão para essa direção do técnico, talvez por se sentirem desmotivadas, por não haver incentivo. Hoje tem iniciativas como essa da Wikipédia, mas também tem editatonas e tem hackathons voltados só para mulheres. O BRICS Women Business tem incentivos para startups de mulheres. Hoje a gente tem um pouco mais de movimentos afirmativos nessa direção, mas ainda há muito para fazer, né? Então, eu penso que no nosso cantinho pequeno, a contribuição do trabalho que a gente pode fazer no digital é talvez usar as ferramentas e os projetos de história pública para permitir que essas invisibilizações, esses silêncios sejam cada vez mais explícitos, mais comentados. Não que a gente consiga revertê-los totalmente, mas que a gente possa usar o espaço da rede para deixar o que antes estava não dito um pouco mais explícito. Nesse sentido, eu penso que, e aí não tem a ver só com a minha atuação, com a minha biografia, né, mas para além de mim, eu acredito que a história pública e a história pública digital tem sido fundamental em fomentar e movimentar e envolver diferentes sujeitos na construção do conhecimento histórico a partir da base, né? Aí tem 1000 jeitos de chamar, né? A história vista de baixo, grassroots movement, communities, né? Comunidade. No caso da minha tese, por exemplo, eu escolhi falar de uma história 360 graus, porque eu não sei se eu gosto mais, acho que está meio datada a coisa de baixo para cima. Eu prefiro pensar nessa questão do 360 mais holística. E acho que os projetos de história pública digital, eles acabam trazendo oportunidade de sujeitos não só que faziam parte de grupos poucos documentados, né? Porque a gente tem grupos pouco documentados, mesmo dentro do acervo do Arquivo Nacional Brasileiro, embora alguns grupos estejam presentes no acervo, eles estão pouco documentados porque não estão descritos, né? Então, isso é uma outra discussão, mas marcadores de raça, de gênero, regionalidade não aparecem ainda no acervo, né? Os projetos de história pública digital, eles podem dar, por exemplo, criar espaço para que arquivos informais digitais apareçam e possibilitem outras histórias, né? A Ariela Azoulay, ela tem uma expressão que é muito forte, na minha opinião, que é potential history, né? Para a gente desaprender o imperialismo e se destacar um pouco dessa perspectiva e da lógica colonial, há várias outras histórias em potencial que podem acontecer. E para essas histórias acontecerem, eu acho que o componente digital pode trazer a contribuição de documentar e de criar espaço para que essas vozes sejam, não dar voz, mas que as vozes que existem sejam amplificadas. O livro da Ariela Azoulay acabou de ser traduzido aqui no Brasil. É mesmo? Saiu como História Potencial mesmo. História Potencial, que ótima notícia. Muito bom, porque eu traduzi assim meio matemática. Ótima notícia.
Bom saber. Anita, mais uma vez eu queria, em nome de toda a equipe da revista Várias História, te agradecer muitíssimo pela gentileza, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Bom, convidamos todas e todos para explorarem o nosso canal e conhecerem mais entrevistas realizadas por Várias História. Muito obrigada.